Vamos, vamos seguir que a gente não tem muito tempo. E primeiro eu quero agradecer a presença de todo mundo. Sei que numa quinta-feira de tarde não é simples se desfazer da agenda para estar junto com a gente. E eu, o Miguel e o Diego temos muito prazer de estar participando dessa discussão com vocês, até porque esse assunto é um assunto que move a gente, nós três, há bastante tempo, para ilustrar o que a gente traz de ideias. A gente eventualmente pode até lançar a mão de algum slide, mas o objetivo da nossa conversa aqui é que seja um bate-papo para a gente fomentar discussões importantes sobre transporte sob demanda e a maneira como ele pode ser usado em para diversos fins no Brasil. Miguel, eu acho que eu vou passar a palavra para você já se apresentar. Ó, e estou fazendo bobagem aqui, apresentando coisa errada, desculpa. Eu ia colocar uma apresentação, mostrei outra. Vou passar para você a palavra para você se apresentar eventualmente, a gente começar a discussão sobre como que você vê o paratransit e como que ele pode contribuir para a trânsito, não, o DRT, e como que ele pode contribuir para o transporte como um todo, para o sistema de transporte, além do transporte de rotas fixas. Você está sem som, Miguel. Não estou te ouvindo, você está sem som. Melhorou? Melhorou, agora sim. Então, boa tarde a todos. É um prazer, né, estar aqui para falar de transporte. Isso para mim é uma paixão. Eu praticamente nasci dentro de uma garagem de ônibus. Então, meu pai tem quase 50 anos de transporte, eu tenho 43 de vida, então é uma vida 100% com diesel e agora eletricidade, biometano, que uns dias hidrogênio correndo nas veias. Mas essa questão do transporte sob demanda é algo, né, que a gente, né, que eu particularmente busco há muitos anos. Né? Atualmente estou como subsecretário de Política para Cidade e Transporte aqui do governo de Goiás. Né? Sou, junto com o secretário Adriano, da Rocha Lima, estou responsável, né? Sou presidente do Conselho de Administração da Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo, membro da Câmara Deliberativa de Transporte Coletivo, e a gente vem discutindo políticas para transporte há muitos anos, e a busca que eu tenho em relação ao transporte sob demanda, ela data do 2011, 2012, quando eu trabalhava no Sindicato das Empresas como especialista em pesquisa, desenvolvimento e inovação em transporte. E nesse período a gente queria buscar uma solução. Telefone é bom demais. A gente, né, queria buscar uma solução para a questão de áreas de demanda rarefeita, né, principalmente aqui o sistema é metropolitano, então são 19 cidades, então em municípios onde a população era baixa, nós atendemos município com 2.000 habitantes. E rarefeito, a gente tem um serviço, né? Na época não era o nome sob demanda, falava somente serviço porta a porta. Nós até olhamos referências e encontramos na época um projeto em Turim,
na Itália, onde uma vanzinha ia por telefone fixo buscar as pessoas em casa. E ela tinha um horário de fazer os turnos, aí as pessoas ligavam, ele marcava e ia buscando. Era quase um serviço de táxi, então, né? Assim, era um Isso, serviço de quase de táxi. É, isso. O táxi lotação de antigamente. é, Já ligava assim, a vantagem, a grande diferença para o táxi, que era um carro maior, era uma Kombi, algo similar, e que ele esperava dar um número de pessoas para poder ir. Se fosse é. só uma, ele falava. Então, e em Goiânia, nós tínhamos colocado no ano de 2008 na licitação 5 rotas de transporte que a gente chama de especial para atender aquelas pessoas com mobilidade Reduzida. reduzida. Tinha um nome técnico, eu acho que nisso o Diego é o especialista, mas é com mobilidade assim, restrita. Então, assim, ele não dava conta de ir até o ônibus sozinho. Então, severa, com restrições de mobilidade É, severa. deficiência severa. Deficiência severa. Isso. E Múltiplas aí, deficiências também. isso. Então, assim, como a frota toda já tinha elevadores, então essa questão do elevador já era superada, mas era com aquela parcela que, mesmo com os elevadores, ela não conseguia se deslocar da casa até um ponto de ônibus para Pois pegar é. um Essa ônibus questão dos assim. elevadores, né, Miguel? Ela trouxe uma ilusão de que as pessoas com algum tipo de deficiência de mobilidade estavam sendo incluídas. E, na verdade, a gente engana. A gente se engana e engana a sociedade ao oferecer somente os elevadores nos veículos. É claro que todos os veículos têm que ser acessíveis, mas ao oferecer os elevadores, a gente lavava as mãos e falava, não, eles estão incluídos. O Sim. que não é verdade, a gente sabe, né? E talvez até o Diego e você tenham mais capacidade de explicar os impactos disso para a vida das pessoas, né? Sim. E aí, esse problema de acessibilidade, a ideia foi contra. Só que nossa experiência veio de 2008, sem muita tecnologia. Eu cheguei a ser diretor dessa empresa, ela chama Reunidas Mobilidade, que presta serviço aqui para a região metropolitana de Goiânia. Fiz várias viagens, conversei com as mães, né? Porque nenhuma dos usuários desse serviço, eles não, para fazer parte desse serviço, eles não podem ter condições de acessá-lo de forma independente. Então, eles todos precisam de ter um responsável, porque senão é considerado não mobilidade restrita severa e consegue-se, apesar do rally que é se sair da casa até o ponto, é considerado atendido pelo um ônibus convencional. E sempre foi um problema fazer roteirização, atender todo mundo. E uma coisa que era complicada aqui em Goiânia é que esse serviço era somente para tratamento médico. Ah, tá. Não Trata- era assim, é como se a pessoa não tivesse direito a ir para outras coisas que não fosse para o médico, né? Assim, Isso, e isso no serviço Atende aqui em São Paulo, por exemplo, é, existem algumas viagens que são eventuais que podem ser exercidas com o serviço Atende também. Em São Paulo, além das viagens pré-agendadas que as pessoas têm direito a fazer por causa do- da condição delas, elas têm direito a viagens eventuais que elas podem solicitar ao longo da semana. Então, já é um princípio da inclusão para outras coisas, para as pessoas poderem ir ao cinema, para poder ir a um restaurante, né? Para poder fazer alguma coisa que seja importante para elas. E esse problema até hoje, né, é um problema, é uma questão ainda que a gente está em 2025. É um serviço que surgiu com 5 rotas em 2008 e hoje em 25 nós ampliamos para 6 rotas. Pois é, olha só como é que E ainda é não, restrito.
E não consegue, porque você pega um ônibus de 42 lugares para gerar uma acessibilidade, parar perto pro pessoal. Então, assim, ele é restrito, ele é complicado. Só em Goiânia não consegue atender os outros 18 municípios. Então, esse é um problema que a gente precisa resolver e eu estou aqui para aprender como a gente conseguir plantar aqui para resolver. Em contrapartida, nós, aqui em Goiânia, em 2019, se não me engano, nós lançamos um serviço sobre demanda, aí já com esse conceito, para qualquer ideia na época, concorrer com os aplicativos e atender uma demanda que foi perdida, que era a demanda da região central da cidade. Porque como o nosso sistema ele é um sistema tronco alimentado, quem mora no centro de Goiânia já entrava com o que a gente chama aqui os passageiros esquenta-banco. Porque na hora que eles entravam já estava tudo lotado, os bancos cheios, ônibus, então assim. E ele pagava o mesmo tanto de quem veio de outro município. Então Pois era é, toda e uma. nesse caso, a tecnologia que é fundamental para resolver questões Sim. como essa, né? Uma vez que você consegue, através da tecnologia, fornecer mais flexibilidade para o transporte público, você está fazendo com que mais pessoas que talvez não fossem incluídas no sistema de transporte tradicional pudessem fazer parte dele, né? A gente, a gente só para ilustrar o que você está falando, eu Uhum. até coloquei esse slide aqui que mostra que o transporte tem dois desafios básicos e importantes, que é um desafio de capacidade, que o transporte de rotas fixas exerce muito bem, faz de uma maneira mais eficiente possível, não tem nada mais eficiente que um ônibus cheio, mas o desafio da conectividade, que é ligar pessoas em situações diferentes ou pessoas que estão com necessidades especiais, o desafio da conectividade, o transporte de rota fixa falha em diversas situações. E onde que ele falha? Falha principalmente nos grupos especiais, nas pessoas com necessidades especiais de mobilidade, com alguns tipos de idosos, em áreas de baixíssima densidade, onde as linhas fixas não são eficientes, áreas de proteção ambiental, onde os veículos não devem circular. Né? Então, corroborando com o que você está falando, esse esqueminha que mostra para nós os dois desafios e como que eles se mostram de maneira esquemática e diferente para os dois desafios do sistema de transporte. Ok. Então, assim, só já deu o meu tempo, só para Não, não tem finalizar. tempo aqui para nós, não, cara. É só porque assim, a gente É, vai não, contribuindo. porque eu marquei aqui 15 minutos para ser ágil. E só para terminar e passar para o Diego, que qual que é uma outra a situação desse sob demanda? Então a ideia era fazer, eram curtas distâncias, então fazer uma remuneração por quilômetro poderia deixar ele mais competitivo. E a ideia, como tinha mais de uma pessoa, a gente realmente, em um momento, conseguiu fazer um preço acessível em relação ao Uber 99 congênero. Mas o que que aconteceu? Felizmente, infelizmente, eu não sei qual que é a melhor palavra, foi um sucesso. A quantidade de mini ônibus que a gente tinha já começou a ser insuficiente. Nos horários de pico não dava, não era suficiente, mesmo assim por causa das rotas, aí o problema também de rotarização, porque aí começa a ficar meio que bugado, porque várias pessoas de vários destinos querendo falar, então ele começava a sofrer um pouco, e aí o modelo de negócio passou a não conseguir responder, somado com o problema que teve da pandemia o serviço foi suspenso em 2020 e nunca mais retornou porque a gente ainda não conseguiu desenvolver, né, até na minha pasta essa missão para achar um modelo de negócio que seja aderente
né, a essa necessidade dessa parcela da população e também que ele seja economicamente viável para ser complementar ao transporte público e fazer parte da subvenção tarifária que hoje o sistema aqui da região metropolitana tem. Só que todos os investimentos que a gente está fazendo no atual momento, nossa tarifa técnica deve ser uma das mais altas do Brasil, e nós estamos hoje com R$ 12,51 de tarifa técnica. Então, assim, é uma questão que a gente tem que buscar um modelo de negócio que consiga atender essa parcela sem, na hora que o pessoal mais precisa dos veículos, eles entram em colapso. Então, não faz muito sentido, porque ou muda a lógica, não, ele funciona só no entrepico. Bacana. É. Então, assim, a gente tem que entender melhor como que funciona o sob demanda agora para o público geral e também como aplicar serviços especiais, como o paratrânsito, um serviço escolar, um serviço para renais crônicos. Então, o meu papel hoje, assim, que eu espero, né, é de mais de um provocador para aprender, né, com a experiência de vocês, as melhores soluções para tentar adequar aqui no sistema da região metropolitana de Goiânia. Então, assim, eu vou Bom, perguntar, vou atiçar, mas eu estou aqui mais para aprender do que para não, trazer. você é professor de todos nós, o Miguel. Diego, o que você tem a dizer a respeito desses desafios importantes que o Miguel está trazendo? Você me botou a falar depois do Miguel, cara. Fica difícil, né? Eu voltado É, a falar antes. Mas bom, deixa eu me apresentar aqui. Vi que tem vários amigos aqui que estão participando do chat. Obrigado pelo convite, Humberto. Eu sou gerente de sucesso da Optus, uma empresa de tecnologia de transporte também, mais numa parte de planejamento. Trabalhei 20 anos também com mobilidade urbana, né? Bastante experiência na área. Minha carreira começou cedo com transporte, nem diz Miguel, eu não nasci dentro de garagem de ônibus, meu pai não trabalhava com ônibus, mas eu, né, iniciei a minha carreira como vendedor ambulante, vendendo, né, doces dentro de ônibus. Então, assim, desde cedo eu pensei, eu quero trabalhar com transporte, gostei muito da questão do ônibus e aí estamos aí 20 anos já nessa caminhada. Falar um pouquinho então sobre o transporte sob demanda, é um tema que eu estudo bastante também, Humberto. Esse tema transporte sob demanda, eu comecei a estudar ele mais ou menos nesse período aí que o Miguel começou a estudar. Na época eu trabalhava em empresa de ônibus também, ainda nem tinha sido lançado aí o Citybus em Goiânia. A gente depois eu trabalhei com um projeto de pesquisa no meu mestrado, certo? E a iniciativa do meu projeto de pesquisa era transformar o serviço de táxi lotação de Porto Alegre, né? Que foi pioneiro no Brasil, aí, primeiro serviço regulamentado na década de 70, num modelo complementar de transporte e aí fazendo esse serviço alimentador, né? Sob demanda e também fazendo um atendimento mais na região central e regiões densas, tá? Comecei o trabalho nesse sentido, e aí, ao longo do mestrado, né, cursando algumas cadeiras, eu acabei mudando um pouco para o meu projeto de pesquisa, e aí focando muito mais numa questão mais ampla de atendimento de pessoas com deficiência, né? Acho que eu tenho uma filha com deficiência também, então, assim, foi um projeto que me motivou bastante. Então, eu comecei a estudar um pouco mais do paratrânsito, então. Então, no meu projeto de pesquisa, eu abordei muito mais o serviço de paratrânsito, e aí eu tinha todo um serviço, né, toda uma pesquisa, seja ela quantitativa e qualitativa, avaliação de campo e também avaliação com pesquisa com pessoas mesmo, né, entrevistando familiares, né, responsáveis por pessoas com múltiplas deficiências, para falar dos desafios que essas pessoas enfrentam na sociedade, né? Porque o transporte público regular ele acaba não atendendo as pessoas com deficiência, pessoa com múltipla deficiência, ela não tem uma estrutura de transporte público que lhe atende, tá? Eu costumo dizer assim, né? Imagine que eh, cada prédio, cada calçada, cada forma de transporte fosse uma potencial barreira para sua liberdade de se deslocar pela cidade, né? Cada vez que você fosse sair de casa, você tivesse que pensar em todos os obstáculos que iriam lhe impedir para chegar ao seu destino. E essa é a realidade de mais de 1 bilhão de pessoas com deficiência no mundo. A gente tem muitas experiências na Europa, nos Estados Unidos, né? A própria ADA
ela especifica e regulamenta que toda cidade precisa ter um transporte específico para pessoas com deficiência. E, infelizmente, no Brasil, a gente tem poucos casos aí, né? A gente tem aí mais de 50, 60 cidades de 5.000 cidades, né? E se eu não me E, engano, Diego, você me falou uma vez, numa das conversas que a gente teve, que muitas das associações das pessoas com deficiência não reconhecem o serviço ainda como um serviço importante, que ainda havia dúvidas sobre o reconhecimento desse serviço, que muitas dessas associações achavam que do jeito que estava bom, né? Que assim, que o transporte público seria capaz de atender, né? O que não é verdade, obviamente, né? muitas pessoas, né? Acho que o Miguel passou por isso, que ele falou que também conheceu a realidade do serviço aí, né? Porta a porta de Goiânia. Muitas pessoas que eu entrevistei, elas preferem não sair de casa, né? Porque elas, cada vez que fosse sair de casa para chegar numa parada de ônibus era difícil, né? A calçada era ruim, a questão de subir uma lomba, descer uma rampa com cadeira de roda, andar pelo meio da estrada porque não tem como andar pela calçada, carregando na chuva muitas vezes. Depois o ônibus às vezes não tem como está com problema de manutenção da rampa de embarque, os passageiros que estão dentro do ônibus se sentem incomodados porque o motorista porque o passageiro com deficiência ele está atrasando a viagem, né? A percepção que as pessoas têm, né? É essa. A pessoa está dentro do ônibus, eu quero ir trabalhar, mas o que esse cara está fazendo dentro do ônibus aqui? Não deveria estar aqui. E então, assim, o que as mães, né, e pais, e muito, principalmente mãe, né, porque 80% das pessoas com deficiência severa, né, é a mãe, né, o cuidado dele é materno, né, o pai muitas vezes abandona o lar. É uma outra situação aqui que não é o nosso tema, mas é triste, mas isso é dado de pesquisa. Então, a mãe, né, com todos os desafios que tem já de saúde, de dedicação com a educação, com a criança, né, e cuidados, tem mais a questão aí da mobilidade, que é um desafio. Então, elas optam por não sair de casa. As pessoas optam, não, eu prefiro não sair, porque cada vez que eu saio é dolorido para mim, né? É difícil chegar na parada, quando eu vou para o destino, muitas vezes não tem acessibilidade também, então tudo é difícil, né? E aí as pessoas saem muito pouco e conhecem muito pouco o que a cidade tem para oferecer. Não vão para a escola, não vão para uma praça. E aí, quando a gente pesquisou, e aí eu falei desse serviço de transporte porta a porta, olha, esse serviço existe em São Paulo, né? O principal, referência, então, inclusive foi uma luta por pessoas com deficiência. E se existisse esse serviço aqui, né? Que foi em Porto Alegre. Se existisse serviço aqui em Porto Alegre? Ah, mas tá de brincadeira, isso nunca vai acontecer, pessoal. Né? Isso seria fantástico, seria mágico. Então, assim, é uma necessidade que existe, certo? As pessoas não têm o conhecimento que tem essa possibilidade hoje, né? E não brigam por isso, né? Acho que a pessoa com deficiência, a gente está entrando muito nesse foco, mas depois a gente pode falar de outras, incorporação, transporte sob demanda, mas as pessoas com deficiência, elas têm pouca força, acho, política para brigar pelos seus direitos, né? Acho que na década de 80, década de 90, né? Quando teve a Constituição de 88, teve uma mobilização muito grande, e hoje eu acho que tem muito pouca força para brigar por direitos, Pois tá? é. E essa é uma E pauta que assim, a pauta da inclusão, da diversidade, da inclusão, que pauta tantas outras esferas da sociedade, parece que ela não chega no setor de transporte. A gente não cuida da inclusão da maneira correta no setor de transporte, né, Diego? São Paulo é um exemplo único, né? O serviço atende aqui em São Paulo é um exemplo para o Brasil inteiro. Eu acho que deve ser o maior programa de DRT do mundo, porque são 700 vans que se utilizam do serviço de transporte sob demanda. E eu acho que a utilização da tecnologia que o sistema atende passa a fazer a partir de agora vai servir de referência para todo o resto do Brasil. São Paulo já é um grande cartão postal, mas eu tenho certeza que a utilização desse serviço para as pessoas com deficiência vai ser transformador, né? Assim, vai mostrar o potencial que o transporte sob demanda traz para esse público e para esse mercado, inclusive, né? Hein, Diego?
Para fechar essa fala dessa questão do paratrânsito, então, assim, no meu ponto de vista, isso deveria ser uma política nacional, tá? O governo federal promover, né? Assim como está discutindo bastante a questão da eletrificação da frota, vamos discutir a questão do transporte das pessoas com deficiência, porque o investimento a ser feito ele não é significativo, né? Quando a gente olha o orçamento do governo. Então, eu acho que a gente precisaria entender que esse serviço é importante. Muitas pessoas não saem de casa, perdem consultas médicas, perdem terapias, né? Tem a sua qualidade de vida prejudicada e muitas vezes, né, problemas, né, de saúde grave por realmente não conseguir se deslocar pela cidade. Então, eu acredito muito que a gente precisaria incorporar esse serviço a nível nacional, tá? Agora, falando um pouquinho do modelo do transporte sob demanda, ainda no Paratrans, Humberto, tem cidades que têm, né? A gente tem mais de 50 cidades no Brasil que têm esse serviço. E muitas vezes esse serviço ele é feito no braço, né? A pessoa tem lá uma planilha, né? Tem os agendamentos feitos por telefone, que nem o Miguel comentou, lá na década dos anos 2000. É assim que acontece. Tem os agendamentos, o motorista recebe uma planilha e ele sai fazendo a rota, né? De acordo com aquela demanda de atendimentos que ele precisa fazer. Mas se tem um cancelamento, ou se tem uma inclusão ao longo do dia, tudo isso não é registrado, não existe um controle de nada do serviço, certo? Então, eu acho que essa tecnologia do transporte sob demanda para o paratrânsito, e aí quando a gente fala em investir no serviço, obviamente a tecnologia ela nos auxilia. Ela auxilia seja no controle, seja na informação do passageiro e seja na otimização do serviço, porque você consegue ter um serviço muito mais eficiente quando você consegue ter um sistema robusto que vai fazer essa roteirização e fazer esse pré-agendamento das viagens. Então, assim, falando da tecnologia, né, Humberto? A tecnologia é importante nesse sentido também. Então, as cidades que já têm, eu acho que com certeza também deveria investir aí numa solução de transporte sob demanda, porque teria o serviço mais controlado, mais regular, Até fácil, porque inclusive, para o poder talvez público pagar isso subsídio, né? exato, isso que eu ia falar. Isso traz governança para o serviço também, porque não pode ficar a impressão de que esse é um poço sem fundo, que assim que tem que se colocar dinheiro lá indefinidamente. A gente precisa de governança para esse tipo de serviço. A gente se deparou em um dos clientes, eu não vou entrar em detalhe, mas a gente tem uma relação com uma empresa importante que prestava o serviço de transporte sob demanda sem tecnologia, e ela descobriu, a partir do momento que o serviço de tecnologia foi incorporado, ela descobriu que ela não entendia nada da operação que acontecia antes, que ela, apesar daquela planilha que o passageiro, que o motorista recebia para cumprir as viagens ao longo do dia, toda a operação era diferente. As pessoas mudam de horário, o passageiro descombinava com o motorista, outra pessoa marcava o horário no lugar, os horários de folga dos motoristas eram invertidos, eram diferentes. Então, a tecnologia traz governança para que a sociedade possa se beneficiar disso, porque a inclusão dessas pessoas dentro do serviço de transporte não é só para elas, é para a sociedade. Eu ter mais gente disponível no mercado de trabalho, ter mais mercado consumidor, ter pessoas que podem usufruir da vida da sociedade de maneira diferente. Eu quero que a minha filha conviva com todas as pessoas possíveis e imaginárias. Eu quero que ela tenha acesso, inclusive, ao coleguinha que tem dificuldade de se locomover. Não quero que minha filha viva numa bolha onde ela só convive com as pessoas que têm as mesmas facilidades que ela. Quero que ela tenha acesso a tudo. E o transporte sob demanda, ele permite que você ofereça alguma flexibilidade para o transporte, né, sem que seja um serviço individual como um serviço de táxi. Eu gosto muito dessa figura que são as escolhas e consequências, ou no fundo é o trade-off que a gente fala do transporte público, né? Você tem três grandes dimensões no transporte. Tem a flexibilidade, o conforto e os custos reduzidos. Você nunca pode ter os três ao mesmo tempo. Você vai sempre ter que optar por no máximo dois deles. E às vezes em proporções diferentes. Se você tem muito conforto e muita flexibilidade, é um serviço de táxi, ele é privado.
Então, os custos são muito maiores. Se você tem custos menores e algum conforto, você não tem flexibilidade nenhuma, porque tem que ser rota fixa para poder atender ao outro desafio, que é o desafio da capacidade. Então, sempre o transporte vai ter trade-off. A gente, com a tecnologia, a gente que eu falo é que todo mundo que trabalha com tecnologia para o setor de transporte e mobilidade, tenta resolver essa equação e encontrar o ponto ótimo para cada um dos públicos que a gente quer atender. O transporte sob demanda, ele serve para atender serviços de porta a porta, serve para fazer alimentação intermodal. A gente pode fazer pontos de encontro quando as pessoas não têm dificuldade de mobilidade. A gente pode fazer pontos de encontro virtuais, pode servir para ligar áreas diferentes. Então, o serviço, a tecnologia do transporte sob demanda atende a diversos modelos. O que eu aposto que é o mais óbvio é o transporte de pessoas com baixa mobilidade, porque essa é uma necessidade urgente da gente abordar no setor de transporte do Brasil. Mas ele ainda serve para outras coisas muito diferentes. Miguel, você quer dar para nós outros exemplos de como você acha que o transporte sob demanda pode contribuir para a gente ter um sistema de transporte mais eficiente? Aí, aí a gente fica falando até 9 horas, hein? Pois é. Mas eu... Eu vi um post seu no LinkedIn que eu gostei muito, que falava da, 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 dos desertos de dos mobilidade. desertos de mobilidade, exato, da superação desses desertos de mobilidade e talvez seja esse é o principal motivo da minha pergunta. Então, porque assim, nós temos um problema crônico no Brasil, que o planejamento urbano, a expansão imobiliária, né, a formação das regiões metropolitanas, eles são muito mais rápidos do que a própria concepção do sistema de transporte. Então, assim, ao invés de, na lógica, ó, vamos fazer um novo bairro aqui, chama lá o secretário de transporte, mobilidade, vocês conseguem atender? Qual que é o custo de atender aqui? Aí chama lá o pessoal do saneamento básico, qual que é o custo? Ou energia elétrica, qual que é o custo? Qual que é o tempo? Qual que é... Não, vai, né, faz por... Ou nem consulta o poder público, né, na maioria das vezes, faz um loteamento, começa a vender, aí a pessoa começa a construir, a morar, vai crescer nesse adensamento longe, aí eles vão no Ministério Público, na Defensoria Pública, fala, pô, mas eu tô aqui, sou, né, cidadão, vai os dias dos meus impostos, e tá correto. Né? Não tem culpa que o poder público deixe isso acontecer. Aí é fala assim, não, agora eu quero transporte. Agora eu quero isso, eu preciso da escola, não tem uma escola mais. Então a gente sempre começa a casa pelo telhado. Então, quando a gente vai falar num serviço sob demanda, ele aparece sendo uma solução de mitigação de algumas dessas falhas dentro do planejamento urbano. Porque, assim, a ideia, né, que tá bonito, se eu for olhar a nossa lei de mobilidade, a lei em questão das metrópoles, das cidades, tudo tem como preceito o desenvolvimento orientado pelo transporte, o DOT bonitinho, legal, bacana, né, que Curitiba aplicou muito bem. Não, aqui a gente faz do jeito que dá, o cara pega uma roça, separa e vamos que vamos. Nessa situação, antes de você ir lá pegar um veículo, um ônibus que está custando hoje R$ 1 milhão, né, que é tanta parafernália eletrônica que tem no ônibus, melhora muito mais o controle no ônibus, mas o conforto ainda a gente ainda carece um pouco. E Você o vai tempo lá, de viagem também, né? aí você vai lá, tem que enfiar um ônibus grande, né, de 15 metros, 11 metros, para andar 2, 3 quilômetros de estrada de chão para chegar
novo E pior loteamento. ainda, Miguel, de vez em quando o ônibus custa o dobro, ou mais que o dobro, por ser elétrico, o que é muito bom que ele Uhum. seja elétrico, mas ele não endereça o principal problema, que é trazer mais gente para o sistema de transporte, Sim. porque não muda o tempo de viagem, É. não muda o conforto do ônibus, né? Então, Humberto, eu vou mudar só um pouquinho a sua frase, né? Porque, descobri que corte é duro na internet. Então, ao invés de trazer mais gente ao transporte, dá o direito de acessibilidade aos serviços urbanos ao maior número de pessoas. Então, a ideia é como que eu faço depois que já o pessoal fala, eu não vou lá destruir casa. Às vezes até tem situações, mas na maioria das vezes você vai ter que regularizar aquilo ali, fazer uma regularização fundiária, levar o serviço. Então, um transporte sob demanda, né, que para a Europa tem uma outra característica, lá está tudo arrumado, desenvolvido. Aqui ele pode ser uma ferramenta mitigadora em locais, né, de difícil acesso, em locais que são muito, né, distantes de centros urbanos, que você manter uma linha regular de hora em hora ou de 90 em 90 minutos não faz sentido nem operacionalmente e nem para o usuário, coitado. Imagina, exato. você quer um ônibus 90 em 90 minutos, você perdeu ou o ônibus quebrou, acabou, ué. O compromisso que você É, tinha foi para o espaço. é. 15 Não, e não, 15 já é difícil, pois imagina. é. Não há Então, programação que É o que eu, resista a um intervalo grande. Né? é o que eu brinco, né, Miguel? Tem que organizar a sua vida em torno do transporte é, público. É, então Mas, Miguel, você não, continua. criar, só você criar situações para usar hoje a tecnologia, né, e cada vez mais desenvolvida, né, questão de inteligência artificiais, né, softwares preditivos, então, na hora que você já constrói, porque as viagens elas acabam ao longo do tempo sendo pendulares, né? É uma ou outra viagem que você faz fora do seu escopo inicial. E aí, com o machine learning, conforme um aplicativo vai aprendendo, ele pode até construir algumas linhas, vou chamar assim, pré-fixadas, porque você já sabe que ali tem um cluster, um hub de pessoas que vai para todo um lugar, você cria um exato. terminal. Então, assim, ele pode ser, no Brasil, uma grande ferramenta de dar maior capilaridade ao transporte público, A gente ainda está mais lidando nesse com uma tempo. situação Uhum. assim em São Paulo, tem uma área da cidade que é bastante desassistida por questões muito particulares, e a forma de inserir essa área dentro do sistema de transporte vai ser através do transporte sob demanda. Então, é uma maneira de você mitigar esse custo. Eu costumo brincar que ninguém vai ganhar dinheiro com transporte sob demanda, mas vai deixar de perder muito dinheiro. As prefeituras, os operadores podem deixar de perder muito dinheiro ao usar a tecnologia do transporte sob demanda para resolver problemas que o transporte de rota fixa não consegue resolver. Diego. Não, eu ia comentar 2.500 cidades, né? 50% das cidades do Brasil, aí 51% não tem nem transporte regular, né, Miguel? Então é Pois é. deserto de trânsito, transporte regular, começa aí problema. Então a gente tá com um problema grande. Eu lembro quando começou o City Bus 2.0 em Goiânia, muita gente, muitas empresas foram visitar, né? O pessoal foi visitar aí a operação e tal, né? Todo mundo muito entusiasmado. E uma interpretação muito grande que o transporte sob demanda iria substituir o transporte coletivo, né? Transporte de massa. E isso nunca foi Errado, né? verdade, né? Ele é um transporte Completamente. complementar. E até o Citybus ele surgiu com essa ideia de atender região central só. Eu acho que até agora essa proposta que vocês estão tendo aí para Goiânia de fazer o serviço alimentador, atender regiões que não estão sendo atendidas, ele é muito mais assertivo mesmo, né? Porque o transporte sob demanda ele é bom para fazer esse serviço em regiões de baixa densidade populacional, ele é bom para atender zona rural, ele é bom para fazer o serviço de primeira e última milha, é bom para fazer esse atendimento do PCD que a gente falou, né? Das pessoas com deficiência. E então acho que agora a abordagem até está sendo mais correta nesse sentido.
O que eu vejo bastante aí, acho que o Miguel pode até colaborar conosco muito nesse tema, os orçamentos das prefeituras são sempre limitados, né? Então, quando você fala que eu vou colocar um transporte público para atender uma determinada região que hoje não tem ônibus, é que a pessoa está caminhando 1,5 km para pegar um ônibus, isso acontece. E aí você quer colocar sob demanda para ter um serviço até mais barato, né? Porque é uma van que vai atender, né? Muitas vezes pode ser até automóvel para atender, com custo mais barato de aquisição do veículo, do motorista, de média de consumo, enfim, né? Todo custo mais barato de operação, mas é custo, né? Normalmente o poder público, e agora está nesse lado, pode falar um pouco melhor que eu, né, Miguel? Ele sempre faz uma avaliação, né? Já aconteceu até mesmo em Porto Alegre, que vamos tirar os serviços de ônibus noturno da cidade e vamos implementar o sob demanda noturno, que é uma boa, porque realmente não tem demanda de passageiro noturno, mas a partir de agora esse serviço vai se pagar. Não, o serviço não vai se pagar, porque não existia demanda antes, não existe demanda agora, o que vai mudar é que tu vai ter um custo menor de operação. Então, muitas vezes, não sei qual é a tua percepção disso, Miguel, mas as prefeituras, elas têm essa visão, os governos, no caso, né, tem essa visão de que eu tenho um orçamento muito limitado, mas se eu colocar um serviço de transporte em operação, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso. Claro que Goiânia tem as suas questões específicas, tem uma estrutura muito robusta de subsídio, né, bem organizada, né, as coisas acontecem bem. Mas de maneira geral, não, né? De maneira geral, a gente ainda continua encarando qualquer investimento de infraestrutura para acomodar o meio de automóvel como, né, investimento da cidade. E quando a gente fala em colocar dinheiro no transporte público, sempre o recurso é escasso, sempre existe essa dificuldade. Os governos não conseguem entender a importância disso, né? A importância que aquelas pessoas que hoje não têm um carro, né, que ela tem muito menos oportunidade de trabalho, né? Então, assim, eu acho que o grande ponto que nós temos de dificuldade até de avançar com o transporte sob demanda é disso, né? Quando a gente fala em incorporar esse sistema na nossa rede de transporte, a gente já quer que o sistema nasce com equilíbrio econômico e financeiro, sendo que nenhuma linha regular hoje, nem o transporte público para de pé, né? Sem subsídio. Mas nenhuma linha regular, né? Por rota fixa, se a gente for colocar em operação, até acontecer do passageiro entender que agora tem uma nova opção, que essa linha é boa, é ao longo do tempo, né? É meses de operação para que as pessoas consigam se acostumar, gostar, gerar confiança e passar a utilizar o serviço. Então, existe muita dificuldade no Brasil em relação a isso. Então, estou trazendo essa pauta aqui. Acho que queria ouvir um pouquinho também de ti, Miguel. É muito, muito pertinente até, Diego. Acho que essa questão do financiamento, da fonte de financiamento para o setor de transporte público e principalmente para o uso de tecnologia no setor de transporte é um desafio importante, porque o financiamento por exemplo, para eletrificação de frota me parece muito abundante. O financiamento para a construção de novas vias sempre é muito abundante. E os financiamentos para uso de tecnologia, para melhorar os modelos de transporte, eles são desafiadores. Há uma pergunta aqui, eu vou responder a pergunta para a Flávia, e tem espaço se alguém tiver alguma outra pergunta e quiser colocar no chat. Eu acho que a gente ainda tem mais uns minutinhos, a gente precisa encerrar também. A nossa ideia não era fazer uma conversa tão longa, mas o papo está bom e a gente vai levando. A Flávia está me perguntando aqui se o transporte sob demanda poderia atender transporte escolar. Sim, o transporte sob demanda ele não é desenhado para isso, mas a adaptação dele pode se dar para diversos modelos diferentes. Mais uma vez, eu estou usando o exemplo de São Paulo. Em São Paulo, o transporte sob demanda vem sendo usado para atender o serviço do TEG, que é o transporte escolar gratuito. São 4.000 vans que, a partir do ano que vem, vão usar a tecnologia do transporte sob demanda para atender 120.000 estudantes da rede municipal, que vão poder fazer o cancelamento da viagem através do aplicativo, que os pais vão poder acompanhar a viagem dos filhos até a escola, que as rotas elas têm adaptações diárias de como que a rota vai acontecer a partir do desenvolvimento
daquela rede. Então, o transporte sob demanda ele pode ser adaptado para diversas situações. A gente não precisa se limitar ao transporte puro DRT. Tem algumas experiências muito exitosas. A gente conhece, por exemplo, o caso de Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, que eu acho que hoje é o único caso de muito sucesso e longevo de serviço de transporte público sob demanda no Brasil. É uma experiência que já tem 3 anos e é o caso de maior densidade que eu conheço de transporte público sob demanda. Por quê? Porque ele foi muito bem desenhado. Eu acho que quando tem um acerto de design, isso tende a ter mais sucesso. Acho que quando eu conheço alguns projetos, e aí eu vou até entrar numa questão que o Miguel tocou lá atrás, assim, se a tecnologia é capaz de suprir necessidades atuais da demanda de sistema de transporte. Algumas das tecnologias de transporte sob demanda usavam fila de espera para as reservas futuras. E esse era um grande desafio, quando você aceitava todas as reservas que as pessoas faziam, mas na hora da viagem, mais perto da hora, essas reservas elas eram transformadas em viagens de verdade. E aí, quando isso acontecia, muitas viagens eram canceladas. Muitas pessoas que tinham as reservas previamente, com expectativa de que elas aconteceriam, teriam as viagens canceladas. Eu conheço tecnologias como essa de Cachoeirinha, por exemplo, que fazem com que a reserva futura seja garantida. Todo mundo que tiver a reserva confirmada vai ter a reserva garantida. E isso faz com que isso aqui aconteça, por exemplo. Aqui, quando eu peguei uma operação de um dia específico e ela estava lotada de passageiros. Cada bolinha dessas é um passageiro. Daí você pega 15 dias depois, a rede já está completa também de passageiros, porque as pessoas se programam para usar aquele serviço. Elas têm necessidade daquele serviço e elas usam o serviço com antecedência, fazem a reserva e garantem a reserva dela. Então, isso é um benefício muito relevante, a aplicação da tecnologia da maneira correta. E eu vou pedir um espaço para o Diego talvez responder, com base a pergunta do Rodrigo Cunha. Com base na experiência de vocês, legalmente seria possível substituir um elevador dos ônibus regulares por um sistema de transporte sob demanda para atender pessoas com deficiência? Diego, quais são as experiências que você conhece? Talvez o Miguel também possa dizer essa questão legal. A gente tem uma lei há mais de uma década aí, né, que todo ônibus que sair de fábrica, agora os rodoviários também, né, entrou nesse ponto, mas mais de 10 anos já nos ônibus urbanos, né, todo ônibus que sai de fábrica ele precisa ter acessibilidade, precisa ter rampa, tá? Então isso é uma lei e tem que cumprir. Esse modelo, né, de ter acessibilidade no veículo, de ter a rampa, ele continua sendo interessante à medida que o transporte de paratrânsito que a gente está falando aqui, ele vai ser exclusivo para atender pessoas com múltiplas deficiências e uma questão mais severa. Então, a pessoa com uma deficiência intelectual né, e não enxerga, por exemplo, né, ela tem uma situação mais delicada, ela não vai conseguir ser atendida pelo transporte convencional. Então, ela vai usar o transporte, né, adaptado. Agora, uma pessoa com uma deficiência física, ela consegue usar o transporte normal. Então, você precisa inserir os dois públicos, né? Eu sei que a questão da rampa representa desafios de manutenção de frota, né? Poeira, enfim, até hoje a gente não conseguiu. A gente vem evoluindo com as tecnologias, mas ainda é um equipamento que o Miguel sabe bem, né? Você fez a vistoria no veículo, tá redondinho, primeira parada, vai pegar um cadeirante, não funciona, né? Então, assim, sempre representou um desafio para a operação isso, mas se a gente não tiver acessibilidade, esse público que tem condição, que aí é um público até inclusive maior, né? Que a menor parcela da população com deficiência são as pessoas com múltiplas deficiências, deficiência severa, essa parcela precisa ser atendida, tá? Então a rampa ela continua sendo importante e você não consegue mudar, inclusive por questão legal. Sim, Rodrigo. Respondido? Tem mais alguém que tem alguma pergunta? A gente está se encaminhando para o final. Se tiver alguém que tem algum questionamento importante, a gente está à disposição.
E queria dizer que, Rodrigo, pode falar, por favor. Boa tarde, pessoal. Posso fazer a pergunta aqui por voz mesmo? Pode fazer, lógico. Perfeito. Obrigado. Boa tarde. Eu queria saber, com base na experiência de vocês, se tem algum município que opera transporte sob demanda, digamos, para um subsistema específico. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro, tem um Frescão, né? O pessoal de Goiânia, eu sei que fizeram um serviço específico, uma área específica da cidade, mas eu pergunto se tem algum município no Brasil que já teve uma experiência de um serviço executivo ali, alguma coisa nesse sentido, que vocês tenham conhecimento. Nós temos, eu tenho alguns que eu conheço muito de perto, até porque é uma tecnologia que sou eu que provei. Mas nessa cidade, em Cachoeirinha, por exemplo, é um serviço, se você tiver interesse, escreve para nós que eu te mando o link para. No meu site também tem vários artigos sobre essa experiência de Cachoeirinha. É um serviço com 8 vans que funcionam na cidade inteira e é um serviço premium. As pessoas fazem o agendamento com antecedência e usam um serviço sob demanda. É como se fosse um transporte coletivo sob demanda. A gente chega a colocar 10 pessoas dentro da van ao mesmo tempo, porque como a cidade inteira é atendida, então os destinos são muito múltiplos. Tem também o uso para uma cidade em Caxias do Sul, por exemplo, tem o uso para uma cidade também, mas aí específico de paratransit. Aí o aplicativo é usado para garantir a governança e o controle do sistema. A prefeitura ela passa a ter controle pleno sobre a operação que está sendo prestada para os usuários. E os usuários podem, por exemplo, cancelar as viagens deles, solicitar viagens novas através da prefeitura, que cria uma roteirização dinâmica para que essas viagens sejam muito eficientes. Então, por exemplo, Caxias do Sul é outro lugar onde tem esse serviço sob demanda funcionando já. No Rio de Janeiro tem outro serviço funcionando também para um público corporativo de uma empresa. Então, tem alguns exemplos que eu conheço que funcionam muito bem, desde que ele seja bem desenhado, desde que o serviço tenha um bom design. Obrigado, Beto. Bom, gente, eu agradeço demais. A Cláudia está me dizendo aqui, parabéns pela iniciativa. Ela vive e trabalha na França e a questão do transporte é parcialmente financiado pela região. Na região de Paris, a maioria das cidades, com Paris incluído, tem transporte sob demanda para pessoas com deficiência. Estou à disposição se quiserem informações. Eu adoraria, Cláudia. Acho que é muito bacana a gente poder trocar com vocês. Queria dizer para vocês que foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Vou deixar o Diego e o Miguel se despedirem, mas a gente vai se colocar à disposição. Se vocês quiserem, escrevam para nós, que a gente vai responder e envolver vocês da maneira que a gente sempre está disposto a fazer. Que a gente sempre vai estar próximo de vocês, provendo informação. Se vocês quiserem, entrem em contato conosco, que a gente vai distribuir o material que for preciso para deixar esse assunto cada vez mais em pauta. Diego e Miguel, por favor. Miguel, usa o tempo para você. Eu pergunto se o dia quer inverter, então. E despedir primeiro. Tá, bom, pode ser. Humberto, obrigado. Obrigado aos participantes aí. Sempre é um privilégio falar de transporte, né? Muito legal estar aqui com a presença do Miguel. Acho que a gente, né, mais do que trabalhar com transporte público, a gente é um entusiasta desse tema. A gente acredita que o transporte muda a vida das pessoas, sabe? A gente trabalha diariamente para isso. Então, cara, sempre é bom falar sobre transporte sob demanda, sobre transporte público, né? Qualquer coisa relacionada à mobilidade, né, Miguel? Nós estamos aqui, temos conversa até às 10 da noite para conversar. Então, obrigado aí, Humberto, pelo privilégio de participar. Miguel. Também gostaria de agradecer. Para mim, falar de transporte, qualquer horário, qualquer dia, vocês podem contar comigo, que eu amo, é uma paixão grande. Ainda mais que em futebol, meu Goiás está horroroso.
A Série B tentou expulsar ele, mas ele não quis subir para a Série A. Então assim, falar de futebol tá muito ruim. Política nem se fala. Então, assim, o transporte, para mim, se quiser falar de manhã, à tarde, à noite, ocupar o tempo, será excelente. Mas em relação, né, à nossa conversa de hoje, eu acho muito importante ficar na mente de todos aqui, quem for ver depois no YouTube, né, de forma assíncrona, qual que é o problema? A gente tenta colocar em compartimentos o transporte de acordo com o modal, né, ou tecnologia veicular, ou qualquer coisa do gênero, sem pensar que a pessoa quer se deslocar, ela quer é, um assento. E depois ela vê também a questão de velocidade, né, conforto, segurança. Mas, e aí a gente trabalha numa discussão que eu vejo aqui, né, na parte pública. Não, ó, tem os rodoviários, metro-rodoviários, usa mobilidade ativa, tem isso, tem aquilo. E parece não, eles não se conversam, eles não querem atender a necessidade dos indivíduos. Eles querem buscar um lugar ao sol dentro de um mercado, que é o mercado que a tendência é ele se enfraquecendo, porque como política pública não dá muita atenção, nós vimos recentemente a briga que o prefeito de São Paulo teve e foi derrotado pelo Uber Motos. Exato. Por quê? Porque não pensa integrado de forma a garantir que a pessoa se desloca, né? Nós já estamos numa fase, né, que locadora acabou, comprar aplicativo, né, CD-ROM para instalar acabou, é tudo como serviço, mas o transporte a gente quer ainda vender viagem. É E acha verdade. chique vender viagem no celular. Mas a gente continua preso na ideia que a pessoa compra viagem. Por que a gente já não começa a pensar, né? E a tecnologia está aí, cada vez melhor, de uma mobilidade como um serviço? Ou com outro nome, já que o nome MaaS ficou meio desgastado. Todo mundo faz uma carteira, né, no celular, fala, não, é o MaaS. Que é MaaS? Porcaria nenhuma. É verdade. Então, como que a gente muda também nosso pensamento em relação ao transporte público? Transporte público não é ônibus. Transporte público, ele é o quê? É como a pessoa vai deslocar e ela tem uma garantia constitucional. E o poder público tem que fazer isso da melhor forma, para o indivíduo e para a sociedade. Não é pensar só no ônibus ou pensar só em metrô, em VLT, em carro elétrico. Não, é como melhorar esse deslocamento. Tem pessoas que vão melhorar numa van, a curta distância, numa bicicleta elétrica que o poder público pode colocar de forma a atender a última milha do transporte, né, tronco, né? Como que a gente atende a escola, igual a Flávia perguntou do escolar, né? Você vai pôr, criança de 12 até 12 anos tem gratuidade no transporte. Bacana. E ela vai andar sozinha? Você vai pôr seu filho de 10, minha filha tem 9 anos. Eu nasci no transporte público, andei a vida inteira no transporte. Eu não ponho minha filha de 9 anos para andar no transporte sozinho. Aí eu tenho que andar. Só que eu pago a tarifa. Então, quantas crianças, quantas pessoas não usam e falam assim, a criança tem gratuidade, porque o pai não tem condições de fazer aquela viagem e só faz a do Vale Transporte, que é ida e volta do trabalho que recebe ainda, que é outra lei que a gente pode deixar um dia para discutir isso, né? Por que Sim. uma empresa de transporte público não pode fazer também um serviço de fretamento num polo industrial? E isso está dentro do Vale Transporte. Mas é discussão para mais de metro. Pois é, Então, eu já vou deixar então aqui, já vou deixar agradecendo vocês, agradecendo a participação de todo mundo, mas eu já vou deixar aqui registrado que a gente está desenvolvendo o núcleo de mobilidade inteligente, nós vamos passar a discutir assuntos
relevantes, com foco em transporte sob demanda, e todos vocês vão ser convidados em breve, com a presença do Miguel, do Diego e de mais um monte de craques, para participar do lançamento do Núcleo de Mobilidade Inteligente, que a gente vai fazer em breve, provavelmente no começo de 2026, para discutir assuntos que são muito relevantes ligados à tecnologia e a novos modelos de transporte. A gente não precisa ficar preso no que a gente fez a vida inteira, até porque o que a gente fez a vida inteira tem mostrado que não está dando certo em todos os aspectos. Dá certo num monte de coisas, mas tem coisas que ele não atende. Então, a gente tem mesmo que pensar sobre formas diferentes de fazer o transporte funcionar para todo mundo. Muito obrigado. Eu agradeço a participação de vocês e agradeço imensamente a participação do Miguel e do Diego, que são dois craques que eu admiro pessoalmente, como pessoas, como profissionais e como referências para mim e para todo mundo que eu conheço. Muito obrigado. A gente vai se encontrar em breve e estou à disposição para trocar informação com vocês quando vocês precisarem, tá? Um abraço. O evento está sendo encerrado, mas espero que vocês tenham curtido. Abraço, Miguel. Falou, Diego. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até mais.